Olá, tudo bem? Chegamos ao fim da carta de Paulo aos Gálatas e aqui no capítulo 6, verso 1, vemos que caso algum irmão seja surpreendido em pecado, deve ser repreendido com amor, para que sinta o desejo de se arrepender e compreenda que essa é a vontade de Deus e também da igreja. É mais fácil ver as faltas dos outros do que as nossas. Por isso, Paulo nos aconselha a estar atentos para não cair em tentação. No verso 2, os membros da igreja devem cuidar uns dos outros e aliviar os fardos uns dos outros. Agindo assim, em amor desinteressado, estarão cumprindo a lei de Deus. Cada um dará contas a Deus no juízo, é o que diz o verso 5. Por isso, não deve julgar as intenções dos outros. Cuide cada um da sua própria vida e deixe que Deus julgue as intenções, os pensamentos, porque só Ele pode fazer isso. Verso 7. De Deus não se zomba. Alguns têm mais respeito diante de autoridades humanas do que do Criador do universo. Verso 8. Quem semeia para a carne, ou seja, investe em coisas que não aproximam de Deus, colherá os frutos listados em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Lembra? Lemos isso ontem. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Portanto, aquele que só investe em aspectos carnais, ou seja, não busca tempo para estar com Deus, ler a Bíblia, orar, inevitavelmente acabará desenvolvendo em sua vida uma ou mais dessas características que Paulo chama de obras da carne. Por outro lado, quem semeia para o Espírito, ou seja, investe em coisas que aproximam de Deus, colherá as qualidades listadas em Gálatas 5, versos 22 e 23, que dizem: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os gomos do fruto do Espírito. Portanto, a escolha é nossa se vamos semear para a carne ou semear para o Espírito, ou seja, se vamos investir nas coisas de Deus, se vamos buscar a Deus intimamente todos os dias, manter comunhão com Ele, ou se viveremos apenas para o mundo, alimentando a mente com as coisas seculares, mundanas, como se diz, e assim perdendo conexão com Deus. A escolha é nossa. Verso 9, nunca devemos nos cansar de fazer o bem. Jesus, também nisso, é o nosso grande modelo. Verso 10, enquanto tivermos oportunidade, devemos aproveitar cada momento para fazer o bem, especialmente aos irmãos de fé. Até aqui, vemos isso no verso 11, Paulo se valeu da ajuda de um secretário. Na conclusão da carta, ele escreveu de próprio punho. Talvez por isso as letras grandes que Paulo menciona indiquem aí a dificuldade visual que ele tinha. Verso 14, o maior motivo de orgulho de Paulo era ter sido salvo por Jesus. A cruz era motivo de glória para ele, que se considerava crucificado para o mundo. Verso 15, a circuncisão e a incircuncisão nada importavam. O que importava mesmo era o novo nascimento. Se o interior estiver santificado, o exterior demonstrará isso naturalmente. E finalmente, no verso 17, Paulo trazia no corpo as marcas de Jesus, ou seja, as marcas das perseguições que ele sofreu. Eram muito mais importantes, muito mais significativas do que uma simples circuncisão. Mesmo assim, Paulo não se vangloriava dessas marcas. Paulo, ele tinha realmente um grande orgulho que era o de ser filho de Deus, servo de Cristo, e isso fazia com que ele vivesse em humildade. Sejamos como ele, sejamos seguidores de Jesus e vivamos realmente a vida cristã da maneira correta, sendo salvos pela graça, justificados pela fé e obedientes à lei de Deus por amor a Jesus. Amanhã começaremos a leitura de Efésios, outra carta importante, riquíssima em lições espirituais, de autoria de Paulo também, escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Continue lendo sua Bíblia, continue abrindo a carta de amor de Deus todos os dias, a fim de compreender a vontade dele para a sua vida. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito abençoado na companhia do Deus de Paulo, Jesus Cristo.